Bom dia a todos. Eu vou dar o máximo de brevidade aqui inicialmente, porque o Giovanni está com um avião para pegar logo agora, está atrasadíssimo, mas eu considero a presença dele aqui talvez uma das mais relevantes nesse evento inteiro, diante da situação que a gente vive, que o presidente do Judiciário já abordou também, que é a expansão do crime organizado no Brasil. Uma breve menção, para dar uma ideia da dimensão do que nós estamos falando. Quando jantamos ontem, que maravilhoso jantar, a trilha sonora era do Poderoso Chefão. Isso é passado completo. Aquilo é brincadeira perto do que nós estamos vivendo hoje, em termos de transnacionalidade, capacidade de penetração, abrangência e poder do crime organizado. E este é o tema que nós temos diante de nós aqui. Diante do tempo que o Giovanni tem, o Giovanni está realmente com tempo curto, ao contrário do que eu costumo fazer, eu combinei uma regra com ele, eu vou dar a palavra a ele inicialmente, e aí vamos estabelecer um diálogo. Giovanni, muito obrigado pela presença, a palavra é sua. A pergunta é, o que você aprendeu, combatendo a máfia, que o Brasil poderia tirar partido disso? Precisamos aprender, em primeiro lugar, uns dos outros, uns com os outros. A Itália conheceu a violência desestabilizante. Um momento em que nós tínhamos centenas e centenas de assassinatos pelas mãos da máfia e massacres que atingiram no coração do Estado. Mortes como aquela do juiz Giovanni Falcone, de Paolo Borsellino, anos em que tivemos atentados contra o patrimônio artístico do país, que buscavam fazer com que o Estado não agisse e que a criminalidade continuasse a agir sem se abalar. E o Estado agiu com grande determinação e contribuição institucional, do ponto de vista político, também colaboração social, com resultados bastante eficazes, mas também compatíveis e coerentes com o princípio do Estado de Direito. As nossas leis anti-máfia e antiterrorismo são leis que permanecem continuamente submetidas ao controle do Tribunal Constitucional, do Tribunal de Cassação, direito dos homens, e, portanto, vale o princípio do Estado de Direito, isto é, o princípio de um processo justo. Além disso, o crime organizado é também um fenômeno que impõe regras especiais, regras também para a organização de todo o sistema jurídico. E falávamos há poucos dias com o ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil, Lewandowski. No mundo de hoje, não pode estar em pé somente a capacidade do juiz de atuar e de decidir e aplicar a lei. Digamos que todo o processo é complexo e impõe a introdução de metodologias de trabalho especializadas e, portanto, estruturas judiciárias especializadas. E nós fizemos isto. 30 anos atrás, nós construímos aquilo que chamamos de Procuradoria Antimáfia, substituindo aquela anterior fragmentação que tínhamos no passado em relação às várias competências territoriais. E foi a partir daí que começamos a trabalhar. E eu tenho a responsabilidade hoje de presidir esta estrutura, esta autoridade antimáfia. Foi um método que funcionou bem, tanto é que nós tivemos os procuradores que passaram a trabalhar não somente no setor das ações contra a máfia, mas também das ações contra os crimes cibernéticos. E, portanto, foi uma evolução daquilo que tínhamos criado. E, portanto, existem fatores que são típicas das organizações criminosas,
e, sobretudo, esta tipologia e a sua capacidade de conseguir proteger aqueles que eventualmente poderiam um dia colaborar com a justiça. Se conseguia proteger estas pessoas. Portanto, a autoridade antimáfia consegue dar esta proteção a partir do momento em que estas pessoas começam a colaborar. E assim, também conseguimos criar um sistema para poder dar segurança aos próprios magistrados, aos próprios juízes que julgavam os casos neste setor da luta contra a criminalidade organizada ou a máfia. Este sistema também influenciou muitas legislações de outros países. Influenciou até mesmo o direito da União Europeia, a jurisprudência da União Europeia. Nós tivemos também uma passagem e mudanças legislativas que permitiam também confiscar o patrimônio de criminosos e daqueles mafiosos que tinham aquelas riquezas. E também o princípio de confisca o sequestro sem condenação. Hoje já é um sistema utilizado e que outros sistemas também passaram a utilizar, como aquele dos Estados Unidos. Tivemos também uma revolução neste sentido dentro da jurisprudência da União Europeia, levando em conta todas as noções que o Giovanni Falcone conseguiu transferir a todos, isto é, um fenômeno criminoso que tenta acumular riqueza, acumular poder. Todo fenômeno como este deve ser combatido diretamente no terreno do acúmulo da riqueza e no acúmulo do poder. É esta a razão pela qual foi decisivo tudo isto para poder lutar contra a criminalidade organizada, lutar, portanto, contra a corrupção também. E isto trouxe a possibilidade de ter uma eficácia na luta contra o crime econômico também. E atualmente nós sabemos isto porque as organizações mafiosas italianas abandonaram aquelas estratégias do passado, que eram estratégias violentas. Eu fui procurador em Nápoles, que é uma cidade que nos anos 90 sofria centenas de homicídios ao ano e hoje são muito pequenos, inferiores àqueles presentes ou que ocorrem em Zurique ou então em Oslo. Mas isto não significa que elas não estejam mais presentes e as suas ações não sejam mais graves, porque estão presentes em crimes financeiros e, sobretudo, as organizações mafiosas italianas hoje, na verdade, agem numa escala global. E isto impõe a exaltação da nossa capacidade de utilizar estes instrumentos para poder combater e lutar contra estas organizações criminosas a nível internacional. E isto me dá a possibilidade sempre de encontrar colegas e amigos como o procurador geral federal da República do Brasil. Temos equipes ou grupos de investigação conjuntas, reunindo vários países, portanto, magistrados, polícia, todos trabalham conjuntamente, mas precisamos ainda dar um passo adiante, fazer um salto adiante. E eu falei há 15 dias atrás com os colegas brasileiros sobre isto. Isto é, com os colegas da Procuradoria Federal e também com os colegas da Procuradoria dos Estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. Falamos sobre a tripla fronteira de Foz do Iguaçu. Falamos sobre isso para poder concordar conjuntamente. Fico muito agradecido ao Paulo e a toda a sua equipe a respeito da necessidade dos esforços que devemos levar adiante para poder manter conjuntamente estas competências, a trabalhar conjuntamente nesta área, nestas zonas, nestas áreas de fronteiras, mas, sobretudo, fazer um esforço de abandonar aquela lógica de uma cooperação ocasional que se refere somente a um evento específico em que estas forças atuam
para ajudarem umas às outras, mas passar a ter realmente uma colaboração permanente, porque o crime organizado é algo que é permanente, que continua, e, portanto, isto exige uma prestação continuada com acúmulo de informações, com troca não só de informações, mas também análises e, sobretudo, planejamento das ações ou das intervenções, que deve ser algo permanente. Nós e os colegas brasileiros aceitaram este desafio e agora vamos mostrar que será possível traduzir tudo isto concretamente. E eu estou confiante, porque para nós a colaboração com sistemas judiciais italianos é prioritária. Porque, no contexto da desestabilização política e social que o crime organizado e o tráfico de drogas têm e detêm em muitos países da América Latina, o Brasil, enfrentando uma situação grave de emergência criminosa, o Brasil, que é uma grande democracia, que tem estruturas no Estado que são fortes e competentes e íntegras, que são para nós interlocutores e parceiros necessários. Temos desafios comuns diante de nós. As organizações, as democracias são parte desta luta. As últimas prisões que fizemos, aquelas mais importantes, as detenções mais importantes que nós, como italianos, conseguimos fazer, foram feitas no Brasil. E, neste sentido, quero agradecer ao ministro Lewandowski por ter concedido rapidamente a extradição destes chefes da 'Ndrangheta, uma máfia italiana, que viviam tranquilamente e agiam tranquilamente em contato com o Comando Vermelho da capital, com o CPC, enfim. E conseguimos, então, graças a esta colaboração, trazê-los rapidamente para a Itália, evitando, assim, a continuação de tráfico de drogas que atravessava a África, que envolvia outros países e que acabavam permitindo que também pessoas desesperadas acabavam abandonando certas zonas de conflito e fossem ou migrassem para outros países. E, portanto, são estes os grandes problemas que temos diante de nós e que devemos enfrentar, e esta a razão pela qual eu creio que a Itália e o Brasil têm uma grande responsabilidade a desempenhar no sentido de realizar, através dos esforços comuns, estas ações. Portanto, a necessidade de continuar a trabalhar conjuntamente. Esta a mensagem que nós queremos deixar aqui, como italianos. Portanto, abandonar aquela lógica individualista e trabalhar numa lógica de solidariedade, uma lógica conjunta, isto para construir uma casa comum do direito, como aquilo que foi feito aqui no direito europeu. Abandonar, portanto, aquela lógica de trabalho solitária, mas substituí-la por uma lógica de trabalho solidária. Portanto, uma recíproca solidariedade necessária para alcançar os objetivos. E é isto tudo que nós queríamos afirmar aqui, reafirmando também o nosso empenho de querer trabalhar conjuntamente. Obrigado. Paulo, é um bocado complexo o que o Giovanni colocou de uma vez só na mesa. Ele começa dizendo que obteve bons resultados dentro do respeito às leis. Esse é um debate em curso no Brasil. Por exemplo, em que medida nós conseguimos bons resultados na campanha anticorrupção, respeitando ou não as leis. Mas não é o tema aqui. Ele se refere à organização especial da autoridade antimáfia, o que implica mudanças legislativas, o que implica uma coordenação entre poderes. E, ao passar a cooperação internacional,
ele parece dar a nós, brasileiros, a impressão que foi mais fácil, dentro da União Europeia, estabelecer padrões comuns de tratamento na campanha anticrime, do que numa república federativa como o Brasil. E, ao encaminhar para a conclusão do raciocínio dele, ele menciona alguns aspectos específicos, mas um deles, central, é o abandono da violência direta por parte das organizações criminosas e a sua migração para o sistema econômico e financeiro, no qual, se não houver uma cooperação transnacional, não há capacidade de qualquer Estado nacional de combater esse tipo de fenômeno. Mas aí vem a pergunta para nós: em que medida, das lições italianas, o que mais nos atrasa a bola de ferro é a organização da norma, portanto, do trabalho legislativo? Antes de mais nada, gostaria de saudar todos aqui presentes, especialmente o meu amigo, o procurador Melilo, a você, William, agradecer muito o convite feito para estar aqui, ao João, à Ana, à Camila, ao Bruno, saudar especialmente meu querido amigo presidente do Supremo, Roberto Barroso, que nos brindou com uma palestra tão brilhante quanto todas as que eles proferem, Rita, ministro Lewandowski, presidente Pacheco. O que o procurador Melilo disse é uma coisa da maior importância e se concilia com o que o nosso ministro Lewandowski comentou ontem. O Estado ele não existe se ele não tiver o monopólio da força. O monopólio da força bruta tem que estar no Estado. Na hora que o Estado se defronta com outros grupos que disputam com ele o domínio da força bruta, ele deixa de existir, se esgarça. Nós vimos num país caribenho o que acontece quando as milícias, quando os grupos locais começam a se enfrentar de forma armada, o caos que isso não gera e a grande tragédia humanitária que isso gera. Então, uma das primeiras funções do Estado, e, aliás, é o que justifica, o ministro Lewandowski lembrou isso na palestra de ontem, o que justifica o próprio Estado é propiciar a segurança, toda uma linha da filosofia política, lembrando que o Estado surge com esse propósito de gerar segurança pública, de segurança à vida, à propriedade. O Estado deixa de existir quando isso deixa de também ser atendido. Então, uma das preocupações primeiras que nós temos que ter é justamente com essa segurança, mas no momento atual, no momento de prestígio dos direitos fundamentais, das diretrizes democráticas, isso tem que ser feito dentro dos parâmetros legais. E é isso que nós procuramos também no Ministério Público fazer. Nós temos tido algumas atuações em conjunto com a Procuradoria Antimáfia. Eu tenho um colega na Procuradoria, o vice-procurador-geral Indemburgo Chateaubriand, que desenvolveu, ao longo dos últimos anos, uma relação muito cordial e muito próxima com a Itália nesse sentido. O procurador Melilo mencionou um ponto importante. Nós temos tido uma colaboração muito relevante nesse campo do combate ao crime transnacional, porque, como você disse, William, do poderoso chefão ficou a figura mitológica do personagem principal e a música. Mas hoje o crime transnacional é bem diferente. É um crime que desafia uma solução que tem que ser concertada entre os países. Mas, Paulo, deixa eu só ir nesse ponto. Nós precisamos do que na Itália se chama uma autoridade antimáfia. Seria isso a PEC, que daria à União a capacidade de coordenação da luta? Temos a Polícia Federal aqui também, Andrei. Você precisa disso? Primeiro você, depois você, Paulo. E você chegou no ponto que eu ia abordar. Obrigado. Nós estamos num momento de extrema felicidade institucional no Brasil, porque nós temos uma relação
institucional muito boa entre os poderes, entre as instituições, especialmente essas instituições de combate à criminalidade. Nós temos não só uma relação de muito respeito, mas mesmo de fraternidade, de solidariedade, o Ministério Público Federal com a Polícia Federal, o Ministério Público Federal com o Judiciário, com o Legislativo. Então, há uma sinergia positiva para essa finalidade de enfrentarmos esse grande problema mundial. Nós temos um ponto muito interessante. O ministro Lewandowski falou da PEC que foi proposta para tornar o combate ao crime mais eficiente dentro do país. Mas nós já temos um mecanismo de combater o crime no plano internacional. Isso é interessante, o que acaba atraindo a Polícia Federal também para o nosso lado, porque o crime transnacional é da competência da Justiça Federal e, portanto, do Ministério Público Federal. E nós temos todos o aparato para que essa relação institucional se transcorra com eficiência. A gente só precisa de um ponto ainda, que foi o que o procurador Melillo falou, um salto. Ele disse, nós precisamos saltar do enfoque particularista, caso a caso, para um enfoque permanente. E isso é feito, pode ser feito por meio do aceitamento pelo Brasil de um convite feito pelo Eurojust. O Eurojust é o órgão que congrega os ministérios públicos aqui da União Europeia, da mesma forma que o Europol congrega os policiais. Então, nós recebemos um convite para que nós possamos participar das atividades do Eurojust, o que vai permitir que essa colaboração permanente dos Ministérios Públicos da Europa com o Ministério Público Brasileiro seja ainda mais eficaz. Nós estamos com uma grande expectativa de que o governo brasileiro assine esse acordo, que vai manter a autoridade central no Ministério da Justiça, mas vai propiciar esse mecanismo de troca de informações, de financiamento de atividades relevantes, que são instrumentos indispensáveis para que o combate à criminalidade transnacional possa ser feito com êxito. Excelente ponto. Ele sublinhou, na tradução, eu estava ouvindo pela tradução, temos que sair da cooperação ocasional para a cooperação permanente. É necessário algum instrumento, em termos jurídicos, para que isso se dê, Andrei? Ou você já tem a possibilidade de ingressar nesse salto a qual se referiu o procurador Giovanni? Bom dia, William, colegas de mesa, saúdo meu chefe, ministro Lewandowski, presidente Barroso, presidente Pacheco, agradecendo ao João, Ana, Camila, pela oportunidade. Eu tenho dito que ou nós vencemos juntos ou perdemos sozinhos. Trabalhar e enfrentar crime organizado sem pensar em integração interna e cooperação internacional é fracasso garantido. E nós temos atuado fortemente nesse campo. A Polícia Federal, ela tem adjudâncias, oficiais de delegação, tem representantes em 22 países, inclusive aqui na Itália. E uma cooperação muito fluida com também os organismos multilaterais, como a Meripol, Interpol e a Europol, onde já há boas ferramentas, bons instrumentos de cooperação policial. Já temos várias equipes conjuntas de investigação, tanto com países europeus quanto com países sul-americanos. Temos comando tripartite, por exemplo, na fronteira que foi aqui comentada, e que nos permite essa atuação mais intensa. Dois casos citados aqui de extradição, fruto da cooperação internacional com a Itália, de dois integrantes da máfia napolitana, que foram presos no Brasil a partir dessas relações de cooperação. Semana passada fizemos com o Europol uma operação importante também para o tráfico de mulheres, para exploração sexual aqui na Europa. Então, mas isso não é suficiente, precisamos, concordando com os colegas aqui, precisamos avançar e ter cada vez mais instrumentos e mais sólidos.
Nós tivemos ontem reuniões com o ministro Lewandowski aqui, também para avançar 2 acordos que temos com a Itália, que esperamos firmar agora com a primeira-ministra indo ao Brasil no G20, que dizem respeito ao enfrentamento ao crime organizado, uma cooperação da Itália com o Brasil, e outro especificamente para o tráfico de drogas com a Polícia Federal e as forças de segurança da Itália. Então, eu trago aqui, talvez, o copo meio cheio, né? O Brasil tem feito muito, e o trabalho lá é integrado. Aqui o doutor Paulo salientou da ótima relação institucional que temos hoje, da nossa relação pessoal também maravilhosa, que nos permite esse avanço. O Brasil, e aqui falando do copo meio cheio, ontem, senhor ministro, finalizamos a questão do lançamento e o financiamento com o BNDES do Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia, onde vamos reunir os 9 países amazônicos, os 9 estados brasileiros amazônicos, trabalhando em conjunto para enfrentamento, sobretudo, a crimes ambientais, mas outros crimes conexos naquela região. A Meripol foi consolidada, assinado o tratado no ano passado, já são 16 países, os Estados Unidos pediu o ingresso agora, também fará parte da Meripol, numa intensa troca de informações. Nós conseguimos eleger um feito histórico para o Brasil, para o Sul Global, o secretário-geral da Interpol. É a primeira vez, William, em 100 anos da Interpol, que um brasileiro vai comandar a organização, que até então só havia sido gerida por 4 países europeus e uma oportunidade dos Estados Unidos. Isso aponta esse reposicionamento do Brasil no cenário internacional e a necessária e o avanço da Polícia Federal também nesse contexto. Andrei, Giovanni, muito obrigado. Sabíamos que ele tem um avião a pegar. Speravo di andare via. Eu esperava ir embora de fininho, sem ninguém perceber, mas na realidade não é possível. Infelizmente eu tenho um voo e preciso ir porque a minha esposa é uma diplomata, ela trabalha na Hungria e, portanto, de vez em quando nós também precisamos nos encontrar e hoje eu vou para lá. Obrigada. Bom, vamos prosseguir. Deixa eu colocar uma questão, é do ponto de vista de jornalista profissional, Soriano, do ponto de vista de jornalista profissional. Por que a gente tem, quando ouve o que o Giovanni falou, a sensação de que eles sentem que estão ganhando? E quando a gente olha para o Brasil, a gente sente que está perdendo. Você começa, mas pega os dois também. Tá bom. Não vou perder essa oportunidade. Agradeço. Eu particularmente, primeiro cumprimento a todos também, agradeço o convite por estar aqui, estou muito honrado de estar aqui com os demais colegas desse painel. Eu tenho a convicção de que, na verdade, no Brasil, não é que a gente esteja perdendo. Eu acho que hoje nós temos muito mais informações do que a gente tinha no passado, mais facilidade de acesso a essas informações, e eu acho também que nós estamos produzindo mais informações, né? Por exemplo, com relação ao combate ao crime organizado, nós temos uma cooperação internacional, e muito foi falado aqui sobre a cooperação internacional, e temos uma cooperação que tem que ser interna no país, né? E dentro desse viés da cooperação interna no nosso país, nós temos já há muitos anos o COAF. Exato, exatamente nesse ponto. Tá. O COAF tem funcionado como você acha que funcionaria? Então, o COAF, um aspecto que me chama a atenção com relação ao COAF, ele tem uma estrutura extremamente enxuta, extremamente, talvez mais do que deveria ter, tá? O COAF, ele tem recebido nos últimos anos em torno de 7 milhões por ano de notícias sobre informações, sobre operações duvidosas, operações relativamente às quais existe algum risco de irregularidade. O papel do COAF
fundamentalmente, o COAF não investiga, né? O COAF, ele faz um trabalho de inteligência, ele recebe essas informações e ele produz relatórios. Mas veja, é um volume monstruoso, 7 milhões em média de notícias de operações com alguma possível irregularidade. E ele produziu no ano passado 38 relatórios de inteligência por dia. Então, nós ainda temos no nosso país, no Brasil, eventualmente, alguma dificuldade nessa mútua cooperação entre os órgãos responsáveis dentro do nosso país por trabalhar nessa cooperação interna com vistas ao combate ao crime organizado. Você está falando de órgãos no sentido horizontal ou no sentido vertical dos entes da federação? Não, na verdade, eu estou falando dos dois, mas nesse momento, por exemplo, em face dessa estrutura extremamente enxuta e de um orçamento também muito, talvez, um pouco mais reduzido do que deveria ter o COAF, talvez fosse interessante uma maior contribuição, uma maior colaboração da Polícia Federal e de agentes da Polícia Federal com relação à atividade do COAF. Eu tenho certeza que a Polícia Federal tem total interesse nesse sentido, até porque é um trabalho que é feito em conjunto. Quando o COAF produz um relatório de inteligência e, a partir desse relatório, ele percebe que há uma efetiva possibilidade de um crime financeiro, ele deve comunicar à Polícia Federal, ao Ministério Público. Então, o que talvez seja necessário, talvez seja mais produtivo, é um esforço cada vez maior, de uma maior contribuição entre as instituições com o próprio COAF. O COAF, só para finalizar, para não segurar muito aqui o debate, mas o COAF agora tem, por exemplo, um novo desafio, porque nós temos a situação das bets no Brasil. O Poder Executivo Federal identificou centenas de empresas que trabalham com apostas, atuando de maneira irregular no Brasil, e como até um esforço de separar o joio do trigo, desde julho deste ano, há o dever das bets de comunicação com relação a apostas, a operações, que talvez fujam do padrão, não é? Ou seja, se o COAF recebia até hoje, em média, nos últimos anos, 7 milhões de possíveis operações com alguma irregularidade, a tendência é que esse número aumente e aumente talvez expressivamente. Daí a necessidade, cada vez mais, de uma atividade de maior cooperação entre as instituições responsáveis pelo combate ao crime organizado. Paulo, deixa eu pegar esses dois níveis, eles são muito difíceis de serem separados. Mas no caso do Brasil, tirando agora a Itália da nossa conversa, a gente verifica a segurança pública como um fator político de primeira grandeza, com enorme importância eleitoral. E essa importância eleitoral, ela pauta o debate sobre segurança pública. Eu vou ser mais específico. Quando a gente se refere no Brasil de que maneira o tratamento ao crime organizado, tratamento, leia-se, combate, ao crime organizado deveria ser, em primeiro lugar, do ponto de vista da norma organizada, imediatamente governadores de estado se opõem. Há um debate político sério, que não é simplesmente resultado da bolha, em relação a quem cabe fazer o quê no combate ao crime organizado. Agora, você é o Procurador-Geral da República, o Ministério Público tem no ordenamento jurídico brasileiro uma função muito especial, também de comentar se você, do seu ponto de vista, como Procurador-Geral da República, vê o debate caminhando na direção certa, ou não. Eu sou otimista, William. Eu tenho um amigo que eu admiro enormemente pela capacidade intelectual, pela retidão, pela inteligência, pelo senso comum, e ele fez uma festa lá em Brasília há algum tempo atrás. E uma única festa que ele tinha feito para comemorar um evento familiar, e a determinadas horas, meia-noite, 1h da manhã, um vizinho bateu na porta dele e reclamou que o som estava um pouquinho alto e que a mãezinha desse cavalheiro não estava conseguindo dormir. O proprietário da casa, o dono da festa,
Eu disse, quantos anos tem a sua mãe? Eu disse, ela tem 86 anos. E ele disse, parabéns, que bom, que grande notícia. Porque aos 86 anos, a sua mãe está ouvindo tão bem a ponto de ter o sono perturbado com aquela música ligeiramente mais elevada, é motivo para festejo. Convidou ela para a festa também, não? Mas eu acho que nós temos que ver a vida assim. Às vezes nós temos uma dificuldade e parece que está tudo perdido. A gente tem que ver pelo lado positivo. Às vezes uma dificuldade leva a vários crescimentos. Crescimentos, às vezes, que são inesperados. Então, por exemplo, o combate à criminalidade tem nos feito no Brasil, especialmente aqui na Itália, o combate à criminalidade, ao tráfico internacional de drogas, tem elevado o respeito que o Brasil tem dentro da Itália e dentro da Europa, apesar do grande problema que é o tráfico internacional. E por quê? Porque eles veem que existe seriedade da nossa parte no combate a esses delitos. Então, às vezes, um problema faz com que nós saiamos maiores do que quando nós estávamos, quando o problema foi detectado. Eu acho que o momento que nós vivemos de grande felicidade institucional, de harmonia institucional, é muito propício para esses resultados e muito favorável a uma posição de otimismo. Nós estamos nos encaminhando para cada vez mais combatermos com mais eficiência. As propostas que estão sendo feitas são muito bem direcionadas nesse sentido e também, cada vez mais, nós estamos nos impondo ao respeito geral e progredindo do ponto de vista de civilização. Eu tenho vontade de dizer isso para a plateia. Nós temos aqui o presidente do Congresso e o presidente do Judiciário, e nós estamos numa discussão e eles estão quietos ali na mesa. Seria ótimo se ele tivesse o microfone agora e a gente pudesse saber do lado deles o que eles comentam a respeito do que você acabou de falar, da felicidade institucional. Porque nós estamos no meio dessa discussão política, Paulo. Mas a discussão é enriquecedora. Aqui no Esfera, eu já mediei debates que ficaram muito calorosos entre o que fazer para enfrentar o crime organizado, o ministro da Justiça está aqui também olhando, o que fazer do ponto de vista do combate ao crime organizado, quando a gente tem que juntar legislativo, judiciário e executivo em torno de linhas de ação. E aí a minha pergunta como jornalista profissional é essa: você está satisfeito com o que está acontecendo? Eu estou satisfeito com a boa vontade que existe. Isso é muito importante. Fugiu da pergunta de maneira brilhante. Andrei, e você? O que você gostaria que acontecesse? Afinal de contas, quando a sociedade brasileira olha para você, Andrei, ela olha para você, errado ou certo, ela olha para você como diretor-geral da Polícia Federal, como o cara que enfrenta os bandidos e os mafiosos e os criminosos em geral. Você se vê como o cara no ordenamento brasileiro? De maneira alguma. Eu acho que essa é uma outra pauta da questão que temos enfrentado na instituição, do personalismo, né? Hoje, se eu perguntar para você o nome de um delegado da Polícia Federal que esteja em destaque, eu tenho certeza que você não vai conseguir me responder de pronto. Você. Porque temos trabalhado com isso para ter efetividade, né? Sair do papel, do PowerPoint, para que a gente ponha em prática ações concretas. E no âmbito da integração vertical, nós temos acordos com os 27 estados e constituímos as forças integradas de combate ao crime organizado. No âmbito federal, a harmonia que temos com o Ministério Público, a relação com o Poder Judiciário, Legislativo, nos permitem também ter essa tranquilidade de dizer que estamos fazendo o que o procurador aqui falou. Enfrentamento com cooperação internacional, citei aqui os exemplos. A questão do enfrentamento ao tema patrimonial. Nós, ano passado, apreendemos quase 2,5 bilhões em patrimônio do crime organizado no Brasil, um recorde histórico que obtivemos. Além do caso, cito agora, nas eleições, apreendemos mais de 50 milhões de reais nas eleições, e aí teríamos o tema do COAF, né, para discutir mais longamente, que mostram que o Brasil está fazendo muito. A Polícia Federal tem um índice de solução de inquéritos de 86%. Comentávamos isso ontem com os italianos aqui em reuniões,
e eles ficaram, enfim, impressionados com esse resultado, sabendo que a média das polícias estaduais não chega a 10% de solução de inquéritos. Então, eu vejo a instituição Polícia Federal muito mais do que a pessoa do seu diretor, como uma instituição que tem feito muito, trabalhado muito, buscado parcerias, buscado tecnologia, inteligência artificial. Nossos mais de 50 mil inquéritos são inquéritos digitais. As nossas 96 delegacias produzem conhecimento, nossos 22 países nos abastecem de informação, e isso tudo nos permite apresentar os resultados. Andrei, assim, a gente tem um jornalista velho como eu, tem uma frase na cabeça que é a seguinte: eu não brigo com notícia. Eu posso gostar ou não gostar de um fato diante de mim, mas eu não posso ignorá-lo. A gente tem um fato no Brasil lamentável, que é, por exemplo, em relação à Amazônia, que é uma área que você particularmente conhece muito bem, que é a capacidade que a gente verifica tristemente, infelizmente, terrivelmente, de ver como as organizações criminosas estão se proliferando e estabelecendo controles cada vez mais eficazes e cada vez mais contestando isso que o próprio ministro da Justiça ontem assinalou com toda a propriedade, que é a capacidade do Estado exercer o monopólio da violência e não a proliferação das organizações criminosas em seus vários níveis. Você está se referindo a uma série de ocasiões bem-sucedidas de combate ao crime. Ao que estou me referindo é uma situação abrangente que causa enorme preocupação, com graves consequências políticas, se a gente pensar nas eleições para daqui 2 anos. Em relação a isso, Andrei, o que precisa ser feito? Nós criamos e estamos implementando, citei o Centro de Cooperação Policial Internacional como um dos pilares desse enfrentamento permanente e qualificado. Nós montamos um sistema de segurança para a Amazônia. Hoje a polícia também tem um projeto, que é do Ministério da Justiça, o projeto se chama Brasil Mais, que são imagens de satélite, mais de uma imagem diária, mais de 100 mil usuários. O Ministério Público compartilha conosco dessa iniciativa, vários órgãos estaduais. Construímos um plano estratégico geral para a região amazônica, para o bioma amazônico, vamos estender para os outros 5 biomas também, e temos já firmado, assinado com a governança estabelecida, a ação que estamos fazendo já na Amazônia. E se você olhar os índices daquelas áreas que, não só a Polícia Federal, mas, enfim, pelas atribuições que temos, está coordenando, liderando, todos os indicadores são positivos. Redução do desmatamento, redução de garimpo ilegal, enfim, a proteção dos povos originários, tudo isso tem bons resultados. E com a implementação, e veja que não é uma iniciativa isolada, um projeto, um programa, é um sistema de segurança para a Amazônia, permanente, com um prédio físico que está lá instalado, e onde nós vamos já temos investimento do BNDES, temos também um outro ponto que é lateral a esse, mas importante salientar, da parceria público-privada. Temos acordos com a FEBRABAN, com o Santander, fizemos acordo com o BID, fizemos acordo com a Zeta também, dos bancos digitais, enfim, que nos proporcionam esses avanços. Então, essa é um fato concreto, que é um sistema de proteção para a Amazônia. Soriano, eu vejo o nosso cronômetro zerado, eu queria dar a oportunidade ainda de você resumir a conversa do ponto de vista mais abrangente. E dizer à audiência se você vê a gente preso demasiadamente a um debate jurídico-político em relação a como combater o crime organizado, ou se, apesar disso, a gente está dando passos à frente. Eu sou uma pessoa, assim, tradicionalmente muito esperançosa, mas eu espero não ser uma pessoa fantasiosa, né? E dentro desse meu perfil, eu tenho a convicção de que o Brasil vem avançando ao longo dos últimos anos, efetivamente vem avançando. Existe ainda uma preocupação, porque o que nós vemos de esforço aí nos últimos 5, 10, 15 anos, é no sentido realmente de uma cooperação cada vez maior. A gente começou a falar sobre isso aqui, mas é na vertical, é na horizontal. De quem que a gente está falando em termos de cooperação? O doutor Andrei, ele mencionou as FICOS, né? que é uma iniciativa muito interessante e que abrange um trabalho que é da Polícia Federal com a Polícia dos Estados.
O que eu acho que, às vezes, falando aqui com total sinceridade, pode atrapalhar esse trabalho é quando, por algum viés político, um ou outro Estado não dê talvez a devida atenção, não tenha a sensibilidade necessária. Mas, em linhas gerais, eu creio que, efetivamente, nós avançamos muito ao longo dos anos no nosso país. A questão é que o crime sempre vai existir, e ele também é organizado, e ele também busca avançar. Então, essa é uma luta que tem que ser permanente, não é? É isso. Pessoal, acabou o nosso tempo. Muito obrigado aos participantes e a vocês pela atenção.